Olá, muito bom dia para todo mundo. Tá começando o seu AB1, hein? Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho e nós estamos juntos, 11 horas e 32 minutos. A gente vai ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. E a gente começa esse AB1 falando sobre mais uma operação da Polícia Civil realizada aqui em Caruaru, pessoal. Dessa vez, um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi preso. Joel Almeida tem as informações pra gente ao vivo. Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você e a todos. A Polícia Civil desencadeou na manhã de hoje a Operação Obscuros, envolvendo mais de 80 policiais, não só aqui de Pernambuco, mas de outros 3 estados, como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também a Bahia. A gente vai conversar agora com o delegado Eimar Coutinho, que está à frente dessas investigações e da Operação Obscuros. Bom dia, delegado. A operação ela foi desencadeada hoje na manhã. E eu queria que o senhor trouxesse, foi o resultado de uma investigação cautelosa, gigantesca, né? Desde quando esses alvos foram investigados e o que foi que apontou essas investigações? Bom dia. Bom dia. Exatamente. A investigação iniciou em 2023, em maio, junho de 2023, a fim de desarticular uma organização criminosa voltada ao crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, né? Durante essa investigação, conseguimos identificar diversos indivíduos já com histórico criminal extenso, bastante conhecido aqui na região, principalmente pelo sistema de justiça criminal, dentre eles o líder da organização criminosa. O líder atualmente está preso em presídio federal, em Mato Grosso, né? Ele foi recambiado, foi transferido do presídio de Pernambuco para a região de Mato Grosso, para o presídio federal, durante as investigações. Através dele, conseguimos identificar várias pessoas vinculadas a ele, né, principalmente os gerentes e os tesoureiras do tráfico de drogas e da questão financeira. Foi realizada aí inúmeras técnicas de investigação, principalmente a quebra de sigilo bancário e fiscal, que resultou aí na expedição de 34 mandados de prisão e conseguimos aí cumprir, na manhã de hoje, 29 mandados de busca e de prisão, né? Além dos mandados de prisões, também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, que resultou na apreensão de 5 armas de fogo, sendo 2 pistolas, 2 revólveres e uma arma de grosso calibre com munições .50, né? Essas pessoas foram conduzidas para as delegacias, algumas delas autuadas em flagrante delito, em razão do armamento, e depois foram encaminhadas para audiência custódia, né? Também foi autorizado o bloqueio de quantias milionárias nas contas dos investigados, né? Para se ter uma noção, apenas um investigado conseguiu movimentar, em menos de 2 anos, aproximadamente 10 milhões de reais, né, em 2 contas bancárias, através de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Essa pessoa foi também presa na manhã de hoje. Outros indivíduos também chegaram a movimentar valores aproximados a isso, cerca de 6, 7 milhões. Então, a investigação teve o principal objetivo a asfixia financeira, né? Não apenas a apreensão de arma de fogo, de drogas, mas seria a asfixia financeira para desestabilizar e enfraquecer essa organização criminosa. Onde foram essas prisões? Pronto, as prisões se deram a maioria aqui em Caruaru e no Agreste, mas também tivemos prisões no sertão de Pernambuco, né? Em Arco Verde, em Petrolina, também teve em Juazeiro da Bahia, teve na região também de Natal, Rio Grande do Norte. Contamos com o apoio da Polícia Civil de cada estado, certo? Contamos com o apoio também da Polícia Militar, através do BEP, na região do Sertão, que nos deram um apoio importante, e principalmente também com o apoio da Diretoria de Inteligência e do Núcleo de Inteligência, certo? Através do Laboratório de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro e do Núcleo de Inteligência do DENARC. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o Eimar Coutinho, o delegado que está à frente das investigações e também da Operação Obscuros, que prendeu 29 pessoas, teve várias pessoas também envolvidas em outros estados. E vale salientar, vale reforçar que essa operação ela continua porque tem muitas pessoas ainda foragidas, só aqui em Pernambuco cerca de 5 pessoas e, claro, a gente vai ficar acompanhando tudo. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo. Impressionante, não é, pessoal? 4 operações em 2 dias. Uma ontem da Polícia Federal, 2 da Polícia Civil, mais essa hoje. Impressionante. Joel volta daqui a pouco com outras informações aqui no AB1. Até já. Joel. Bora para o G1 agora. Fábio Gomes chega ao vivo direto da redação. A gente vai falar sobre coisa boa também, porque tem gente recebendo dinheiro do FGTS. Não é isso, Fábio? Bom dia para você.
É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Mais de 8 milhões de trabalhadores aqui do Brasil estão recebendo, né, essa nova parcela do FGTS, que é justamente uma alteração na modalidade do saque aniversário extraordinário do FGTS. Esse dinheiro está disponível após uma mudança temporária nas regras dessa modalidade que foi anunciada em fevereiro. O saldo do FGTS ele foi liberado para trabalhadores que aderiram a essa modalidade de saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro desse ano. Nessa nova etapa, esses saques eles foram autorizados para os trabalhadores com valores superiores a R$ 3.000 de saldo e nessa rodada os pagamentos totalizam 6,4 bilhões de reais e os saques eles serão escalonados de acordo com o mês de nascimento desses trabalhadores. Essa modalidade está valendo desde ontem. Os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril receberam ontem, além de que também é preciso ter um vínculo com a conta bancária, que tiveram também, né, o vínculo com a conta bancária ao aplicativo do FGTS. Hoje recebem os trabalhadores nascidos em maio, junho e julho e também em agosto e na próxima sexta-feira, dia 20, recebem os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e também no mês de dezembro. Outros detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos acessando o G1, Almir. Olha aí, tem dinheirinho na conta. Fábio, e sobre o São João de Caruaru, quais são as informações no G1, hein? Temos informações também sobre o São João, Almir. A partir de amanhã, o pátio de eventos, né, o pátio do forró, vai se transformar no pátio, né, que vai trazer atrações católicas, porque amanhã está previsto para acontecer a Noite Católica no pátio de eventos. Quem se apresenta é a banda Anjos de Resgate e a cantora Eliana Ribeiro. Essa quinta-feira, né, é celebrado o Dia de Corpus Christi, esse feriado religioso, e aí o São João de Caruaru recebe essa programação especial voltada, né, para o público católico. A noite de shows começa a partir das 8 horas da noite. A primeira atração a subir ao palco é a cantora Eliana e em seguida quem finaliza a noite católica é a banda Anjos de Resgate. Os festejos e a programação do Pátio do Forró voltam, né, ao pátio de eventos com o tradicional forró na sexta-feira, com várias outras atrações como shows de Matheus e Cauã, Barões da Pisadinha, PV Calado e também o grupo À Vontade. Todas essas informações e outros detalhes também sobre o São João de Caruaru podem ser conferidos acessando a nossa página especial São João 2025 aqui no G1 Caruaru, Almir. Tá combinado, Fábio. Muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma boa tarde especial para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. A gente vai seguindo com o seu AB1. Então vamos de AB Emprego, porque quarta-feira também é dia de falar sobre oportunidades aqui no AB1. Então vamos conferir as vagas na Casa do Trabalhador e nas agências do trabalho no interior do estado. Quem chega ao vivo para falar sobre esse assunto é Priscila Martins. Oi, Priscila, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Pois é, ultimamente a gente tem dado tantas vagas aqui na Casa do Trabalhador e novamente nesta quarta-feira, ao vivo, falamos aqui da Casa do Trabalhador, que fica localizada aqui na Rua Floriano Peixoto. Nesse momento, há um atendimento acontecendo ali. Você já sabe, não custa repetir, que a Casa do Trabalhador não tem intervalo para o almoço, então funciona de 8 da manhã até as 5 da tarde. Você pode chegar aqui em Caruaru, agendar o seu atendimento, trazer os seus materiais, os seus currículos e também aproveitar, gente, as oportunidades de qualificação que a Casa do Trabalhador também tem. Você precisa estar atento, saber quando é que vai acontecer, geralmente gratuitamente. Então tem aí a oportunidade, você que está esperando essa grande hora, quer saber quais são as vagas de emprego, nós selecionamos algumas e você vai ver agora de Arco Verde, de Caruaru, de Santa Cruz do Capibaribe, de Bezerros, de Pesqueira. Vamos dar uma geral aí na região e ver quais são as oportunidades. Veja aí. Em Arco Verde tem 2 vagas para vendedor pracista. Em Belo Jardim, 3 vagas para pedreiro. Em Bezerros, 10 vagas para auxiliar de limpeza, 3 para cozinheiro, 5 para garçom e 8 para operador de vendas. Em Caruaru tem 9 vagas para ajudante de carga e descarga, 40 para atendente de lojas e mercados, 3 vagas para auxiliar de logística, 2 para cozinheiro, 2 também para operador de caixa lotérico, outras 2 para soldador e 2 vagas para vendedor interno. Em Garanhuns tem 2 vagas para atendente de farmácia. Em Pesqueira, 2 vagas para auxiliar de limpeza.
Em Santa Cruz do Capibaribe, 3 vagas para assistente administrativo, 5 para auxiliar administrativo, 2 vagas para auxiliar de cozinha, 2 para estoquista, 3 para promotor de vendas, 10 para vendedor interno e 2 para vendedor porta a porta. E em Serra Talhada tem 1 vaga para garçom e 1 para motorista de caminhão. Tá aí, né, gente? Boa sorte para todos vocês que estão precisando. A gente sempre torce para que essas vagas que estão em aberto e também disponíveis, né, que possa se encaixar com o perfil de quem está precisando. Boa sorte para você. Mais uma vez eu repito que a Casa do Trabalhador aqui em Caruaru fica na Rua Floriano Peixoto, a mesma rua da CDL, número 147. E atenção, amanhã é feriado de Corpus Christi, mas a Casa do Trabalhador e as agências de trabalho em todo o estado de Pernambuco vão funcionar normalmente no horário de funcionamento, porque o governo do estado transferiu, então, fez ponto facultativo e transferindo o feriado para a próxima segunda-feira, o dia 23. Então, amanhã e sexta vai funcionar normalmente nesses horários, né, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Não estou recebendo. A gente está recebendo informação agora de que amanhã, então, vai fechar aqui. Ah, tá. Então não vai funcionar amanhã. Sexta-feira funciona normalmente. Sexta-feira funciona normalmente, mas aqui em Caruaru, então, amanhã não vai funcionar, gente. Né? Não vai, e nem no Expresso Cidadão. Olha aí, informação chegou aqui para a gente agora. Amanhã, então, aqui em Caruaru não vai funcionar. Vai ser fechado e aí na sexta-feira volta a funcionar normalmente. A gente está corrigindo aí, você que então estava pensando em vir para cá amanhã já sabe, viu? Feriado, de fato, vai estar fechado. Então, Almir, eu volto contigo aí no estúdio, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Tá certo, Priscila Martins. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais uma reportagem especial sobre o nosso sertão. Aí a gente vai conhecer um pouco mais da produção artesanal em couro, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. 11h44 agora. AB1 de volta e vamos para o Momento WhatsApp agora. A reclamação de hoje foi enviada pelo Lindenberg Santana, que mora lá em Belo Jardim. A queixa dele é sobre um esgoto estourado. Vamos ver? Aqui na rua Maria de Lourdes Queiroz, em Belo Jardim, de frente da BR. Tá esse esgoto aqui aberto já faz meses e a Compesa não toma uma providência. Aí eu estou mandando para pedir para ver se alguém vem, se a Compesa vem, e dá um jeito nisso aqui, porque já está demais. Não, só está passando moto, carro não consegue mais passar, nem nada. Olha o estado que está aqui. Lindenberg, um problemão. A gente viu que aí é um pedaço estreitinho e o pessoal está enfrentando essa dificuldade com esse esgoto aí. Olha só. Aí a gente entrou em contato com a Compesa. Eles disseram que a Compesa não possui rede coletora de esgoto nesse local. Portanto, a manutenção não é de responsabilidade da companhia, segundo a Compesa. Aí, Lindenberg, a gente foi em busca da Prefeitura de Belo Jardim. Eles disseram que vão enviar uma equipe amanhã aí para o local para resolver esse problema. Vamos aguardar, né, Lindenberg? Se essa equipe aparecer aí e resolver o problema, por favor, grava um vídeo e manda pra gente. E se não aparecer ninguém, grava também pra gente reforçar essa cobrança. Combinado? E participe também mandando o seu vídeo para o nosso WhatsApp 99198-8212. Vamos seguindo com o seu AB1. É isso, vamos falar sobre o seu direito. Está na hora de trazer solução para os problemas que os consumidores enfrentam no dia a dia. Gessé Acioli está chegando para falar sobre a bronca dessa quarta-feira. Qual é, hein, Gessé? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Pois é, a bronca de hoje é sobre uma compra, né, da Marcela Castielli. Ela mandou esse questionamento para a gente e ela foi numa loja, né, viu a promoção, quando chegou no caixa na hora de pagar aquele determinado produto que estava com preço em promoção, a pessoa que estava no caixa cobrou um valor diferente, ou seja, não estava dentro do valor da promoção. Eu estou aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do Procon Caruaru. Cíntia, a gente tem muito disso, né? A promoção está lá exposta e de repente quando eu chego na hora de pagar, me deparo com um preço maior ou a cobrança, né, maior.
Nesse caso, o que é que a gente deve fazer? Boa tarde. Boa tarde. Nessas circunstâncias vai valer o preço menor. Isso ocorre também muito nas compras pela internet. Então, quando há essa divergência de preço, vai valer o preço menor. Nessa questão do que a consumidora encaminhou, que o produto estava em promoção e quando ela foi passar no caixa, quando ela foi pagar já não estava mais ou não, a oferta não estava sendo cumprida, ela deve exigir o valor que estava na promoção, o valor que estava sendo ofertado como promocional. O fato daquele produto não estar mais na promoção implica em responsabilidade do fornecedor em não ter retirado as publicidades, né, não ter tirado o material publicitário que ofertava um preço promocional. Então, sendo ofertado um preço ao consumidor, aquele preço estando exposto ao consumidor deve ser cumprido e sempre que houver divergência de preço, quando se chega ao caixa, independente do preço promocional, vai valer o preço menor ao consumidor. Acontece muito na internet, por exemplo, eu chego lá, vejo aquele cartaz, está lá, propaganda na promoção. Na hora de ir para o carrinho, para fazer o pagamento, muda o preço também. Isso, pode acontecer também e isso vale a mesma regra para essa compra presencial. Se for ofertado um valor, deve ser cumprido aquele valor que está sendo ofertado. É importante verificar se esse acréscimo não se deu em virtude de frete ou de outras taxas. Por exemplo, às vezes são cobrados seguros que muitas vezes o consumidor até nem solicitou. Então é importante verificar se o preço do produto está sendo mantido, estão sendo cobrados outros valores. Nessas circunstâncias, o consumidor retira qualquer valor adicional, ou até mesmo frete. Há necessidade de se prestar atenção em virtude da compra fora do estabelecimento comercial e é importante também que o consumidor tire print de tudo, registre tudo isso, o valor inicial ofertado e o valor que está sendo, se houver assistência do preço, que o consumidor comprove esse valor que está sendo cobrado posteriormente e não está sendo cumprido o valor da oferta. Ok, Cíntia, muito obrigado. Cíntia Nunes, que é gerente-geral do Procon, explicando sobre essa situação que a gente vai comprar um produto, tá o preço na promoção, depois a gente se depara com um preço maior. Lembrando que você pode participar, manda seu questionamento para a gente poder responder através do DDD 81 99198 8212, nosso WhatsApp, que você manda o seu questionamento para a gente colocar aqui no quadro Seu Direito. Almir. Bom demais, Gessé. Muito obrigado pelas informações com essas orientações, hein? Valeu! E hoje, pessoal, é dia do Orgulho Autista, uma data que promove conscientização, compreensão e aceitação do transtorno do espectro autista. Então, Priscila Martins está voltando ao vivo com informações sobre os direitos garantidos por lei para a pessoa autista. Não é isso, Priscila? Isso, Almir, estamos de volta, dessa vez agora do lado de fora da Casa do Trabalhador, na Rua Floriano Peixoto, para falar sobre esse assunto que todo mundo já sabe da existência, né? Todo mundo conhece, já viu um autista, mas muitas vezes a compreensão e o entendimento de conscientização e de direito que essa pessoa tem é esquecido pela população. Então nós estamos aqui com o advogado Jadécio Santos, que vai falar então sobre o direito da pessoa autista, que deve ser sim respeitado. Boa tarde, advogado, tudo bem? Vamos falar então sobre esse direito? Boa tarde, Priscila, Almir e todos que estão nos vendo. Sim, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É um dia muito importante, principalmente porque as famílias que têm crianças autistas, atípicas, neurodivergentes, elas sofrem muito com preconceito. O preconceito que vem de toda uma sociedade e muitas vezes até da própria família. Então, trazer conscientização a respeito do que se trata o autismo, dos direitos que essas pessoas têm, é muito importante e esse dia é retirado justamente para isso, para que as pessoas possam conhecer mais sobre esse transtorno do espectro autista, que é a neurodivergência. Vamos falar acerca dos direitos agora, citar alguns, afinal de contas são muitos, né? A gente não tem muito espaço aqui, mas os principais. Vamos falar então de educação. Pessoa autista na escola, quais são os direitos? No direito à educação, a criança autista tem por lei o direito de ter um profissional de apoio que cuide dele, que fique com ele durante todo o período da aula. Então as escolas, tanto públicas como particulares, elas têm que providenciar, têm que ter em seu quadro de funcionários um profissional de apoio para acompanhar pessoalmente uma criança com autismo. Quem arca com essa despesa é a instituição. Exatamente. No poder público, o próprio poder público vai arcar e vai trazer um funcionário. E nas escolas particulares da mesma forma. Não pode aumentar o valor de mensalidade
está incluso na matrícula. Sabe que a gente recebe muito aqui de denúncia no nosso WhatsApp da Asa Branca de pessoas que não conseguem matricular os filhos na escola, porque é dito que não tem vaga, que não tem esse profissional de apoio. E aí, advogado, faz o que quando se não consegue matricular? Eu indico sempre, quando acontece muito esses casos, vocês que trabalham com o público sabem disso, eu muitas vezes sou procurado também no escritório. E o que eu indico? Primeiro, procurar o órgão público competente, o Conselho Tutelar, por exemplo. Caso o Conselho Tutelar intervenha e não tenha condições e ainda assim não seja o pleito atendido, o ideal é buscar realmente a justiça, porque aí com a ordem judicial as escolas são obrigadas sim a ter o profissional de apoio com a criança. E esses espaços eles devem ser garantidos na sociedade, educação, saúde, no mercado de trabalho. Por isso que é necessário a gente ter essa conscientização e hoje é um dia ideal para isso, para você parar um pouquinho, para saber quais são os direitos, porque todo mundo é responsável, a pessoa da família, como você mesmo mencionou, mas também toda a sociedade se responsabilizar, né, por esses direitos. Isso, exatamente. Hoje a criança com autismo ele tem direitos como qualquer pessoa com deficiência. Então, cabe ao poder público e à sociedade aceitar essas crianças e esses adultos também que têm esse transtorno. Ok, muito obrigada por essas informações. Almir, eu volto contigo aí no estúdio. Priscila Martins, ao vivo no AB1, com essas informações importantes nesse dia também muito importante. Muito obrigado, viu, Priscila? Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e daqui a pouquinho tem os gols do GE para a gente conferir as obras de arte dos nossos craques. Olha só, que golaço! O seu AB1 volta já, 11h56 agora. AB1 de volta e o Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Lula que impedia a concessão de pensão especial à família das crianças vítimas de síndromes associadas ao vírus da Zika. Com essa decisão, passa a valer a lei que obriga o governo federal a pagar uma indenização de R$50 mil e uma pensão vitalícia para essas famílias, hein? O valor mensal desse benefício será o teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 8.100. As famílias comemoraram a conquista desse benefício, que havia sido aprovado pelos parlamentares no ano passado. Nós aqui de Pernambuco, né, que somos o estado epicentro que teve maior casos no Brasil inteiro, estivemos aqui presente através da União de Mães de Anjos em Pernambuco e através do Unizika, fazendo valer o nosso direito e garantir que o veto ia ser pautado e votado e conseguimos derrubar o veto. Logicamente que não vai ser assim de imediato que vai se resolver. Tem muita tramitação, muito protocolo, mas acima de tudo nós tivemos o Congresso todo ao nosso favor, unânime a votação e estamos muito felizes por essas famílias, nossas crianças terem a justiça, né, sendo feita, a reparação, a dignidade, sabe? Foram 10 anos de muita luta, dor, baseada em lágrimas, mas chegou o dia da vitória e estamos aqui comemorando junto com diversas lideranças de outros estados e a gente está muito, 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 muito feliz de poder levar essa força, essa resistência, essa persistência de nós mães que mobilizamos o país, mobilizamos os parlamentares, todo o Congresso em prol dos nossos filhos, porque a luta de uma mãe nunca será em vão. Que coisa boa, que notícia importante. E vamos seguindo, porque amanhã a comunidade católica celebra o Dia de Corpus Christi e o bispo diocesano Dom José Rui falou sobre a importância dessa data para os fiéis. Veja. Corpus Christi, como o próprio nome já diz, numa expressão latina, é a festa do corpo de Cristo, ou seja, da Eucaristia. E é desse modo que nós entendemos Corpus Christi como sendo uma renovação da Quinta-feira Santa, quando Jesus institui, na última ceia, o sacramento do seu corpo e sangue, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Acontece que Corpus Christi, numa quinta-feira e sendo feriado, é uma espécie de adoração pública do Santíssimo Sacramento. A razão pela qual a gente sai em procissão com o Santíssimo Sacramento. Os fiéis devem preparar bonitos tapetes para que nosso Senhor Jesus Cristo possa passar ali, no seu corpo e sangue, alma e divindade, exatamente presente
na Eucaristia. Agora, 12:03, vamos em frente, porque na hora de fazer as compras, as possibilidades de pagamento são muitas. Tem Pix, tem cartão no débito, no crédito, enfim. E diante dessas formas de pagamento, quais são as taxas que podem ser cobradas ao consumidor, hein? Sobre esse assunto, vamos voltar ao vivo com Gessé Acioli. Fala tudo, Gessé. Pois é, Almi, a gente volta para tirar uma dúvida bem comum, né, do consumidor. Eu estou aqui com a advogada Aline Leite. Aline, a gente tem sempre aquela questão, vai pagar no Pix, vai pagar no débito, no crédito, e aí existem alguns estabelecimentos que colocam ali como regra a cobrança de taxa sobre aquele valor do produto. Até quando isso é válido, é certo, é correto fazer essa cobrança? Vamos então entender um pouquinho para quem está em casa, o consumidor que acaba se deparando com essas situações ao longo do dia a dia. Boa tarde. Boa tarde. Estamos numa época muito propícia às compras, né? Então é normal quando a gente vai adquirir aquele look para o São João nos depararmos com um preço para cartão, um preço em espécie e a gente se pergunta, isso é válido ou não? Depende. Para Pix, nós não podemos ter nenhum tipo de cobrança adicional. No que diz respeito ao cartão de crédito e débito, o estabelecimento, o lojista, ele tem o direito de repassar a taxa que a operadora de cartão de crédito passa para ele. Então, ele pode sim cobrar um pouco a mais. No entanto, essa cobrança ela tem que ser previamente e claramente informada ao consumidor para que ele decida se vai arcar com essa taxa ou não. Mas deixe claro, é uma possibilidade, é um direito do lojista, mas ele pode optar por não cobrar. Entretanto, além de ser clara essa exposição, tem que ser uma taxa que não seja abusiva. Por exemplo, eu não posso cobrar R$100 de um item à vista e 170 no cartão. Isso aí já passa a ser abusivo e deve ser denunciado ao PROCON, além de gerar reparação para o consumidor. Então, que fique claro, tem que estar lá no preço exposto aquele tipo de taxa, se for em determinado cobrança, por exemplo. Que está repassando a taxa, o consumidor ele tem que ser sempre informado sobre essa sobretaxa, que é o nome correto, sobre os juros do parcelamento e sobre os descontos que podem ser dados em pagamento em espécie e em Pix. Muito obrigado, então, advogada Aline Leite, tirando essa dúvida que é comum do consumidor. A gente vai comprar, tem sempre uma taxinha ali, então fique atento para não pagar mais caro. Almi. Olha aí, orientações muito importantes também aqui no AB1 a respeito desse assunto. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom, tá pintando o AB Esporte de hoje, então sem demora a gente vai conferir as pinturas dos nossos artistas da bola. Tá na hora dos gols do GE. Começamos mais uma edição do Gol do GE, reunindo os maiores golaços da região. Bora conferir! Lulu de Pesqueira acertou um chute sensacional, olha aí! Bola com o Lulu. Que golaço! Inversão de bola da esquerda para a direita e o Lulu nem precisou dominar. Finalizou com o pé direito de muito longe. A bola foi no ângulo. Muita qualidade e consciência na batida. E certeza que na próxima vão tomar mais cuidado com o nosso atacante Lulu. Chegou o momento de dar uma olhada em um golaço de falta. Arthur Araújo de Caruaru foi quem marcou. O Arthur tomou distância da bola, bateu forte com o pé direito e a bola foi no centro do gol, mas com muita força, sem chance de defesa para o goleiro. Gol de personalidade, qualidade e potência. Parabéns, Arthur! A terceira pintura da nossa lista é um de muita classe e frieza do atacante Cauã de Passira, ele que fez o golaço. Lançamento da defesa e o Cauã correu bastante até chegar na bola. De frente com o goleiro, ele não pensou duas vezes. Deu um toque por cobertura e depois só finalizou tranquilo pro fundo das redes. O Cauã foi gelado nessa finalização, hein? Essa nova geração tá bem demais. Indo pro futsal, chegou a hora de olhar o gol do João Pedro aqui em Caruaru.
Jogo pegado no futsal. O João Pedro recebeu no ataque, passou o pé por cima da bola e bateu forte. O goleiro não conseguiu pegar e o João fez a festa com a turma. Esse clima de jogos escolares é muito bom. E finalizando a edição de hoje, se liga no golaço do Gearleson aqui de Caruaru. Ele recebe no canto direito, aplica um chapéu sensacional para cima do defensor e solta uma bomba. O goleiro foi pego até de surpresa com a força da bola. Que pancada, meus amigos! A jogada toda muito bonita e parabéns para o nosso amigo que fez um golaço. E com esse belo gol, a gente termina mais uma edição do Gol do GE. Valeu, galera! Até a próxima! É, bom demais. E amanhã é dia de AB Saúde, hein? Nessa quinta-feira vamos falar sobre enxaqueca. Dá só uma olhada. O AB Saúde desta semana vai falar sobre enxaqueca, uma doença multifatorial que, além do fator genético, o consumo de alimentos como queijos, embutidos, chocolate, café e adoçantes com aspartame, sono prolongado, entre outros, podem desencadear uma crise, mais frequente no público feminino. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Manda sua pergunta no 819-9198-8212, que um especialista vai responder. O AB Saúde é no AB1. É amanhã. Intervalo chegando e na volta a gente vai trazer as belezas produzidas em couro no nosso sertão. É mais uma reportagem especial sobre a vida e a arte sertaneja aqui em Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta e a Polícia Rodoviária Federal está iniciando hoje a Operação São João. O objetivo é intensificar a fiscalização nas estradas para garantir a segurança de condutores e de passageiros. Então, Joel Almeida está voltando com a gente ao vivo e vai trazer todos os detalhes. Joel. Oi, Almir, boa tarde para você e a todos. Essa operação começa hoje, vai até terça-feira e o objetivo é dar mais segurança e mais tranquilidade nas estradas federais aqui que cortam não só Caruaru, mas Pernambuco. A gente sabe que Caruaru concentra esses festejos juninos, mas há São João em outras cidades. Vou conversar sobre esse assunto com o inspetor Ângelo Fernando, da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui ao meu lado. Inspetor, boa tarde para o senhor. Essa operação, ela inicia hoje em quais rodovias? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir, a todos que nos acompanham. Esta operação, é uma operação que inicia hoje devido ao feriado de Corpus Christi, amanhã. Então, a gente pode usar até o termo vamos emendar, aproveitando aquela música famosa, música do trio nordestino, vamos emendar aí com o São João. Então, até terça-feira estaremos com foco em garantir a mobilidade, a segurança viária a todos aqueles que vão trafegar nas rodovias federais aqui de Pernambuco, em especial a 232, que corta aí o nosso estado, e sabemos da grande pujança de vários polos, a exemplo de Vitória, Gravatá, Caruaru, Petrolina, e Caruaru recebe o maior número de foliões aí. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens, nós teremos aí um acréscimo de cerca de 70% no fluxo diário, que a 232 sempre tem. Então teremos aí acima de 110 mil veículos saindo da capital com destino ao interior do estado. Muita gente circulando nessas duas rodovias, tanto na 104 quanto na 232, mas a Polícia Rodoviária Federal já se prepara, tem muitos policiais vindo de outros lugares para cá, vai ser uma operação bem robusta, né? Exatamente, nós temos aí policiais do Grupo de Educação para o Trânsito lá de Brasília, nós temos policiais do Grupo de Motociclismo, estamos com o apoio do nosso helicóptero, fora as viaturas que vão estar em pontos estratégicos, em pontos que existem sinistralidades, que, por exemplo, na BR-104, onde existem ultrapassagens indevidas, na saída dos polos de animação, onde a pessoa pode ainda insistir e estar assumindo a direção de um veículo depois de ingerir bebida alcoólica. Então, a polícia vai estar fazendo esse combate com etilômetros, como também o excesso de velocidade através do radar portátil. Então você que vai vir brincar nos polos de animação, venha com muita alegria no coração
respeite as leis de trânsito e, se precisar da Polícia Rodoviária Federal, ligue 191. Bons festejos a todos. Muito obrigado pelas informações. Falei com o inspetor Ângelo Fernando, da Polícia Rodoviária Federal. Almir, eu volto com você. Valeu, viu, Joel? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui nesse AB1. E agora tem mais uma reportagem especial sobre o nosso sertão, hein? Hoje nós vamos conferir a produção artesanal por meio do trabalho feito pelos moradores com o couro. Olha só. As peças expostas na loja chamam a atenção. São chapéus, bolsas e principalmente calçados. E tem dos mais variados modelos, desde os tradicionais, como a alpercata e a choboi, até os mais modernos, como esse estilo sapatilha. Todos feitos com a mesma matéria-prima, o couro. E olha que para essas peças ficarem prontas dá um trabalhão, já que todas são produzidas pelas mãos de uma única pessoa, seu Eufrásio, mais conhecido por Mestre Neném, uma atividade que ele desempenha há muito tempo. Comecei vendo meu pai trabalhar, com 5, 8 anos de idade eu já estava na sapataria ajudando. Ia para a escola, mas não tinha vontade de estudar, só de trabalhar. Quando chegou a 8ª série, eu digo, não vou estudar mais não. Não gosto de estudar não, gosto de trabalhar. Peguei direto, mas terminei só a 8ª série só. Mas gostei muito de trabalhar e assumi a profissão. Com 14 anos já fazia calçado para me vender. Vinha o pessoal de Floresta que vinha, seu Mané Quinca. Vinha me comprar os calçados que eu fazia, ele levava tudo. O ateliê funciona nos fundos da loja. É aqui onde arte e técnica se unem junto ao trabalho manual não industrializado em um longo processo de produção. Tudo começa com o corte da peça de couro, feito com o molde de cada numeração que é colocado nessa máquina. Já na bancada de trabalho, ele começa a fazer os detalhes. Com o auxílio de um martelo, cada furinho desse é feito com muita cautela, para depois inserir as tiras de couro. Detalhes feitos, hora de colar o forro e levar a peça para o acabamento na máquina de costura. Com o estilete, ele retira as sobras e inclui as fivelas e a alça. Agora é a hora da palmilha. Para dar mais conforto, ele coloca essa espuma entre as peças e finaliza com cola e a máquina de costura. Nesse molde, ele faz os ajustes finais, cola o solado, lixa e passa a tinta. Processos que foram aprimorados ao longo do tempo. Comecei também fazendo chinelinha de boneca quando era mais menor. Aí pronto, aí desenrolei só olhando. E hoje eu faço o que botar na minha frente, eu faço. Venho aperfeiçoando. Cada dia que passa, eu só venho aperfeiçoar. Quando eu faço uma coisa que vejo que não está bem feita, eu nem termino. O detalhe é design, né? Quanto mais colorido e... design é muito importante. E que resultam em um produto final que agradam os consumidores. Porque, primeiro, é a nossa tradição, né? Nossa tradição aqui, sobretudo aqui em Serra Talhada, é prestigiar o chachado, prestigiar a cultura nossa e também a utilidade. Essas sandálias, elas são feitas de sola com pneu de carro. Então, elas aguentam o toco, que os outros sapatos, as outras sandálias tradicionais não aguentam. Então, é típico nosso mesmo e é bom. Vem logo que está se acabando, viu, Karen? Compra para vocês também. Ao longo de 50 anos de trabalho, Mestre Neném desenvolveu muita criatividade, habilidade e técnica para dar forma a esses itens que hoje fazem parte da identidade sertaneja. Por mês, ele produz cerca de 200 pares de sandálias de diversos modelos. Mas bem antes de virar um item comercializado em massa, o artesanato em couro surgiu no período colonial em menor escala, como forma de aproveitar um material que seria descartado. Quando as boiadas são interiorizadas aqui nos sertões, o que acontece é o seguinte, elas existem dentro de uma proposta de uma pecuária extensiva, o gado criado solto, elas existem para manter ou abastecer
o litoral com carne. O couro, né, o couro ficava sem, digamos assim, aproveitamento. E aí se passa a aproveitar o couro em diversas situações. O traje do vaqueiro, né, é uma delas, perneira, chapéu, gibão, botas, os arreios de animais, né? Também a construção de bancos, de camas, de portas para as casas, de coberta de casa. Então, isso se chama, em história, a civilização do couro. É o ultra-aproveitamento da pele do animal, né, do couro. Uma expressão cultural que foi passada de geração em geração. Assim como o mestre Neném, Luércio também aprendeu a profissão com o pai, Luiz, de 85 anos, que, por sua vez, aprendeu com um irmão mais velho. Seu Luiz, quem foi que ensinou o senhor a fazer trabalho com couro? Foi Pedro, meu irmão. Está com 97 anos, ainda faz melhor do que eu. Ele ainda trabalha? Ainda faz melhor do que eu, a bainha. E peitoral de cavalo e tudo. E o senhor ainda trabalha? Eu trabalho ainda. Até hoje, seu Luiz exerce a atividade e vê com orgulho o filho seguindo seus passos. Além de sandálias, Luércio produz outros itens. Comecei com o papai mesmo, como ele disse, né? E muita coisa eu tenho aprendido com a necessidade dos clientes. Porque todo dia chega alguém querendo uma coisa diferente, que está difícil que alguém queira fazer, e eu procuro atender à necessidade. Qual foi a primeira peça que você fez, você lembra? Foi a bainha de faca mesmo. A gente começa pelo surrão. O primeiro surrão, aí depois é as outras peças. Do ateliê saem cerca de 800 peças por mês, feitas com o auxílio do primo James. Mais uma geração da família que segue trabalhando para manter a tradição. Desde criança, sempre gostei, trabalhava fora, mas toda folga vim para aqui. Sempre gostei dessa arte de couro. Todo dia eu faço bainha, faço sandália, tudo. Sempre gostei. Nunca, eu falava assim, a profissão é essa daqui, a outra era um complemento. Uma atividade que gera renda, mas que também contribui como expressão artística da região do Sertão do Pajeú, já que os chapéus e as sandálias de couro estão diretamente associadas à imagem do sertanejo, contribuindo para uma identidade cultural fortalecida há gerações. Nós temos elementos constitutivos da nossa identidade, né? E a sandália de couro, o chapéu de couro, eles são partícipe desse conjunto todo que constitui a identidade sertaneja. Acho bom mesmo. Formei 6 filhos e estou satisfeito. Sinto vitorioso. Sempre carrega esse... Como é que diz? O que meu pai deixou, ninguém me tira. O que ele deixou, ninguém me tira. Eu sei, vou seguir em diante. São as belezas e os valores do nosso sertão. E amanhã a gente vai conferir mais um TBT do São João, hein? Dá uma olhada. E tem mais TBT de São João nesta semana. Muito além do pátio de eventos e das palhoças, o São João, não só de Caruaru, mas também em outras cidades da região, conta com outras manifestações culturais que são realizadas no mês junino. Vamos relembrar as vezes em que o São João foi comemorado, além dos destinos mais óbvios. O clima junino toma conta das cidades. É tradição, é TBT, é nessa quinta-feira, no seu AB1. Então, o seu AB1 dessa quarta-feira termina agora e a gente volta a se encontrar amanhã mais cedo de novo, hein? A partir das 11h30 da manhã, se Deus quiser. Grande abraço para você, boa tarde e até lá.